Olá, adorador! Sou pastor YouTube, um título concedido pelos nossos queridos e amados irmãos que se encontram em situação de rua, cidade da Ipatinga, Vale do Aço, Minas Gerais, Brasil. Hoje eu trago a palavra de Deus sobre o arrebatamento da igreja. Texto bíblico, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo de número 2 e o número 4, que diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Versículo de número 4. Mas vós, irmãos, já não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Nesse texto bíblico, o apóstolo Paulo afirma que realmente Jesus, ele vem sim como um ladrão de noite, mas ele deixa claro, no versículo de número 4, que Jesus vem como um ladrão para aqueles que estão em trevas. No versículo de número 4, Paulo deixa claro, quando ele diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão de noite. Por que o arrebatamento da igreja não será surpresa para o salvo? Porque Jesus, ele vem sim como um ladrão, mas para aqueles que não estão preparados para o arrebatamento. Texto bíblico do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36, que diz: o dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Quando Jesus disse essas palavras, ele ainda estava na terra, sobre duas naturezas, a humana e a sua natureza divina, no qual a natureza humana de Jesus não permitia ele saber o dia e a hora do arrebatamento da igreja. Jesus só sabia aquilo que Deus revelava para ele. Mas, quando chegamos no texto de Mateus, capítulo 25 e versículo de número 6, ali Deus revelou para Jesus a hora do arrebatamento da igreja, que seria meia-noite. Então, sendo assim, nem para Jesus e nem para a igreja, o horário do arrebatamento não é mais surpresa, não é mais algo escondido, não é mais mistério. Porque Jesus falou na passagem das 10 virgens que seria meia-noite, que é meia-noite, no relógio do arrebatamento da igreja. É pecado ensinar a Bíblia do jeito que está escrito doutrina, como se a Bíblia fosse uma revista ou um jornal que trouxesse apenas a notícia. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ouvinte, por causa da essência que precisa ser extraída do versículo, ou seja, o que o versículo quer dizer com aquilo que está escrito. Isso se trata da hermenêutica santa, a hermenêutica livre do espírito lidibrium, que entrou no seio da igreja cristã evangélica no século 17, através do Padre Ribeira. Logo após Jesus citar Mateus 24:36, que o dia e a hora do arrebatamento da igreja ninguém sabe, Deus revelou para ele que é meia-noite. E não foi só isso que Deus revelou. Quando chegamos no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 14, no versículo 17, uma das grandes mensagens sobre o arrebatamento da igreja, ouvinte,
Jesus deixou claro que no dia do arrebatamento da igreja, ele vai avisar. Também o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, Paulo quebrou o ensino da iminência do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja nunca foi e nunca será de forma iminente, porque o apóstolo Paulo quebrou a iminência desse ensino do arrebatamento da igreja com 3 avisos breves. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Se existe 3 avisos antes do arrebatamento da igreja, então não existe a iminência. Quando os mestres do ensino ensinam sobre a iminência do arrebatamento da igreja, não é verdade. O apóstolo Paulo quebrou essa iminência do arrebatamento da igreja. Jesus também quebrou a iminência do arrebatamento da igreja quando ele diz em Lucas 14, capítulo 14, versículo 17, que vai avisar o dia do arrebatamento da igreja. As 10 virgens, embora 5 não estavam preparadas, mas as 10 virgens sabiam o dia do casamento e estavam esperando. E por que todas as 10 dormiram? Até as 5 prudentes dormiram, porque elas esperavam Jesus antes e Jesus veio depois. Muitos teólogos e mestres do ensino estão esperando e ensinando o arrebatamento da igreja antes do início da 70ª semana de ano de Daniel, antes do início da grande tribulação. Todos irão passar vergonha, porque os 7 anos da grande tribulação vai iniciar no dia 15 de maio de 2024 e a igreja ainda vai estar na terra. Todos os que vão estar vivos no dia 15 de maio de 2024 terá consciência que a grande tribulação iniciou e a igreja ainda vai estar na terra. E eu quero olhar para a cara dos mestres do ensino que ficam ensinando heresias para a igreja, para os meus irmãos inocentes. Será envergonhado, pastores. Será envergonhado, mestre do ensino, que ensina a Bíblia, como se a Bíblia fosse um jornal, do jeito que está escrito doutrina. Isso é pecado, irmão. Chama pecado de inconveniência própria. Onde dá para ensinar do jeito que está escrito, ensina, né? Por exemplo, aquele versículo que diz que Jesus mesmo falou: ninguém subiu ao céu, senão que do céu desceu e que para o céu voltará. Todos ensinam que não tem ninguém no céu, que não é verdade. Quando Jesus disse que ninguém tinha subido ao céu ainda, Jesus estava falando daqueles que passou pela morte. Realmente ainda não tinha subido ninguém, estava embaixo, no seio de Abraão, próximo lá do Hades. Caso contrário, Enoque e Elias tinham ido para onde? Qual o céu que eles foram? Então Jesus está dizendo daqueles que passaram pela morte, realmente ainda não estavam no céu, estavam no seio de Abraão, embaixo da terra. Porém, ensinar isso hoje, do jeito que está escrito doutrina, é uma heresia. Tem muita gente no céu. Os santos, que ressuscitou junto com Jesus no 3º dia, eles estão no céu. Mateus 27, 51, 52.
Quando dá para ensinar, mestre do ensino, do jeito que está escrito, doutrina, vocês ensinam. E quando não dá, por exemplo, lá em Mateus, o texto de Mateus capítulo 5, onde diz que se a tua mão te escandalizar, corta-o. Ou seja, se algum crente subtrair algo de alguém, corta a mão dele. Você já viu crente na igreja de mão cortada? Ainda não, né? Porque esse texto não dá para ensinar assim. Já viu algum cristão que olha para a mulher do próximo desejando carnalmente? Já viu o olho dele furado na igreja? Não, né? Mas que tem muito crente assim, tem. Só não vê o olho dele furado, porque não dá para doutrinar assim, danado? Não dá. Então isso tem nome, chama pecado de inconveniência própria. Escuta, irmãos. São 3 avisos breves para o arrebatamento da igreja. E se tem avisos para o arrebatamento da igreja, a eminência que se pregam por aí sobre o arrebatamento da igreja cai por terra. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 32, Jesus disse que o arrebatamento da igreja seria como nos dias de Noé. Noé foi pego de surpresa, irmão, no dia do dilúvio? Não, né? Por que Noé não foi pego de surpresa? Porque Jesus avisou. Deus avisou para Noé: entra na arca, que eu vou mandar o dilúvio. Quem foi pego de surpresa foram os ímpios, aqueles que estão em trevas. Igual os cretenses que vão estar em trevas no dia do arrebatamento da igreja, vai ser pego de surpresa. Mas aqueles que estão preparados, jamais. Deus avisou Noé. Assim também como Jesus disse no Evangelho de Lucas 14, já citei aqui, versículo 17, que Jesus vai avisar no dia da grande ceia no céu. É o arrebatamento da igreja. Mateus, capítulo 24, versículo 43. Jesus disse: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir um ladrão, vigiaria a sua casa e não deixaria roubar os seus bens, roubar a sua casa. É um erro gravíssimo quando os mestres do ensino pegam esse versículo, em Mateus capítulo 24, versículo 43, e aplica à igreja, dizendo que esse pai de família é a igreja. Não é. Esse pai de família são aqueles que estão em trevas. O pai de família, realmente salvo, está vigiando a sua casa, que é o templo do Espírito Santo. O inimigo não vai roubar nada do seu coração que pertence a Deus. Esse pai de família aí que Jesus está falando são os ímpios, porque os verdadeiros salvos estão vigilantes dia e noite, sem cessar. Fique com esta palavra. Deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal para receber mais notificação. Sou pastor YouTube, um título concedido pelos nossos irmãos que se encontram em situação de rua e não por alguma faculdade por aí. Deus abençoe a todos. Mega abraço.